Olá, nós somos do primeiro ano do curso. De Ciências da Educação. Da Universidade da Madeira. Nós vamos falar sobre a Escola Nova e a Escola Tradicional. O movimento da Escola Nova originou-se nos anos 80 no século XIX, essencialmente nos países ocidentais. Este movimento pôs em causa a escola tradicional, originando assim uma escola alternativa, onde os alunos são valorizados por seu individualismo e têm diferentes maneiras de ser ensinados, como trabalhos em grupo, atividades, jogos, entre outros, e o seu principal lema é aprender a aprender. Ao final do século XIX, com as obras de Dewey e Ferrier, entre outros, foi debatido o conceito da escola nova e a escola tradicional, onde a parte pedagógica e as mudanças do sistema educativo foram as principais características para os seus diferentes conceitos. A teoria cognitiva de Piaget tem um papel importante no processo de aprendizagem, em conjunto com a função cognitiva, a motivação e a criatividade do professor e do aluno, conferindo assim uma maior autonomia para o aluno e o ensino pela descoberta por si só, e assim conseguir atingir os objetivos colocados pelos professores. Talvez o ideal seja uma descoberta ao meio termo, cavando a possibilidade do professor fazer uso da sua sensibilidade e bom gosto para que haja flexibilidade para o aluno se tornar mais responsável e consciente do seu aprendizagem. Uma das coisas que mudou e que foi claramente visível para todos são as atividades realizadas na educação infantil. Por exemplo, na escola antiga, o ensino era baseado na transmissão de conteúdo, sendo que desde crianças tinham que aprender matemáticas e letras, enquanto na escola nova, o ensino é baseado de maneira didática, onde há jogos e atividades recreativas. Na escola tradicional são enfatizadas as exposições de forma verbais dada pela autoridade máxima, que são os professores. E os alunos têm que atingir o êxito pelo si próprio, utilizando as técnicas dadas pelos professores como exercícios de fixação e repetição. É por isso que Saviani, no ano 1988, caracteriza a escola tradicional como intelectualista e enciclopédica, porque separa as características da realidade social. Durante os finais do século XIX e inícios do século XX, começaram a surgir movimentos associados à renovação pedagógica. Os mesmos se enquadravam em duas tecnologias, sendo a primeira um meio para alcançar o progresso técnico, político e económico, e a segunda seria inspirada nas ideias de Rousseau, concebendo a técnica como uma maneira de atingir o progresso dos objetivos individuais e morais voltados para a melhoria da sociedade. Enquanto na primeira categoria considera a tecnologia como um meio para alcançar o progresso, atribuindo-lhe uma função política e económica, a segunda englobava as diversas tendências, cada uma delas com o objetivo de melhorar um aspecto particular da situação do indivíduo, mas com o objetivo comum de alcançar uma sociedade melhor. Assim sendo, as tendências na sua forma mais tradicional contribuiu ao treinamento técnico o papel de aumentar o desenvolvimento pessoal do indivíduo e o seu estado moral, mantendo-o afastado de uma vida ociosa. A segunda seria a valorização do conhecimento transmitido através da observação ou manipulação da tecnologia, não apenas por sua utilidade, mas pela sua contribuição para um treinamento abrangente do indivíduo. A última técnica é composta por uma série de movimentos educacionais que visa a introdução de mudanças na pedagogia e abranger uma ampla e atual, nomeadamente como o movimento da Escola Nova. Na época, o mundo vivia um momento de crescimento industrial e de expansão urbana, por isso a educação era percebida por eles como um elemento-chave para promover a remodelação desejada. Eram inspirados nas ideias político-filosóficas de igualdade entre homens e do direito de todos à educação. Esses intelectuais vitam no sistema estatal de ensino público, livre e aberto, o único meio efetivo de combater as desigualdades sociais da nação. O movimento, também chamado escola-novismo, surgiu como forma de questionamento e contraposição aos moldes tradicionais utilizados na educação daquela época. O mesmo foi baseado nas ideias de Jean-Jacques Rousseau e John Dewey. Em relação à pedagogia,
O fim da escola ativa era o impulso espiritual da criança e o desenvolvimento da autonomia moral do aluno. Ferrier debatia-se contra a moral, feita de fórmulas, e defendia a liberdade reflexiva, em que o indivíduo, já senhor do ambiente, seguia a sua vontade, de forma a servir-lhe a inteligência. Para Ferrier, a autonomia dos alunos é o mais importante, pois, para ele, o ideal da escola seria o de libertar o aluno da proteção do adulto, para o colocar sob a proteção da própria consciência moral. Na prática, deveria existir um modelo escolar, no qual se confiaria aos alunos a disciplina e o seu funcionamento. Defendia o desenvolvimento do trabalho escolar, no sentido de permitir ao aluno a passagem daquilo que denominava de autoridade consentida, ou seja, quando a criança recebe a matéria-prima dos seus juízos e forma hábitos, para a autonomia crescente, uma vez que, senhores de si mesmo, as crianças se loam também de sua pequenina república, neste caso a escola. Segundo Ferrier, os alunos deveriam assumir as responsabilidades da ordem social escolar, para que mais tarde pudessem enfrentar devidamente os problemas da ordem política do seu país. Todo o formalismo da escola e de todas as práticas que estivessem à margem da vida deveriam ser banidas definitivamente nos meios educacionais. O movimento da Escola Nova acredita que a educação é o mais importante elemento para a construção de uma sociedade fundada em ideias democráticas, justas e com a igualdade de oportunidades. Para incentivar o processo de desenvolvimento de conhecimento, na pedagogia da Escola Nova são consideradas como indispensáveis as seguintes características. Primeira, centralização do processo de aprendizagem nas necessidades das crianças. Segunda, atenção à individualidade de cada aluno. Terceiro, respeito à diversidade. Quarto, preparação dos alunos para viver em um mundo dinâmico e em constante transformação. E, por último, e não menos importante, a integração de todos os aspectos humanos, racional, emocional e físico. Abordando agora o tema da escola no século XXI, ou seja, a escola atual, visualizamos que a escola do século XXI é uma realidade que constantemente oferece e vivencia evoluções relativamente ao ensino tradicional. A antiga imagem dos alunos sentados e passivos em frente a um quadro deixou de ser o símbolo da educação ideal. As rápidas transformações sociais desenvolveram uma escola mais focada nos alunos e que os torna cada vez mais participativos e conscientes dos seus papéis como cidadãos do mundo. Atualmente existe o interesse por parte do professor em dialogar, em entender a opinião e a colaborar com os seus alunos. O aluno é atualmente um agente de informação que, através do seu contacto com instrumentos inovadores e facilitadores de aprendizagem, ele é capaz de contribuir para uma aula mais produtiva, divulgando novos conhecimentos, tanto ao professor como aos seus colegas. Por meio destes instrumentos, os alunos realizam trabalhos em grupo, por exemplo, à distância, e possuem a capacidade de idealizar em equipa ou até mesmo individualmente. Ainda que a tecnologia esteja associada a este processo, existe um problema atual em parte dos alunos, que é o desinteresse pelos estudos. O ensino deixou de estar focado no mercado de trabalho e agora valoriza a autonomia, a responsabilidade e as competências dos alunos. Para que esses valores sejam integrados ao universo do aluno, a escola do século XXI oferece diversos instrumentos de desenvolvimento, como jogos, aplicações, programação e até mesmo robótica, que trabalham o estímulo constante de diversas competências do aluno. Encontramos três principais mudanças na estrutura do ensino, sendo elas a relação do aluno e do professor, a tecnologia e a atenção. Nesse sentido, o professor assume um outro papel, que é tornar-se uma espécie de mentor. Tendo em conta que o computador é uma principal ferramenta, ele deixa que o aluno seja o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. O reflexo deste comportamento é extremamente positivo, porque com a comunicação efetiva, o aluno consegue avaliar-se, evidenciando os seus esforços, criando caminhos e pensando em novas estratégias para ultrapassar desafios. Apesar de todo este progresso significativo, ainda é visível a perspectiva de Paulo Freire,
a educação bancária, ou seja, o verter da matéria do professor para o aluno. A realidade aumentada, ou RA, começou a conquistar o mundo através do Google Glass, jogos e aplicações para a astronomia. Espera-se impressionar o público com os seus recursos da RA, que permite aos seus usuários observar informações adicionais em camadas sobre o que veem pelas lentes. No entanto, o acesso ao RA para fins educativos é limitado, sobretudo nas aplicações do telemóvel. Aplicações como a Sky Maps, que permite aprender mais sobre constelações, não estão integradas como um produto educativo, já que ainda não atingem um nível de perfeição. Em breve, os alunos poderão explorar o mundo sem ter que segurar um dispositivo que possa distrair a experiência, graças às aplicações da RA, como Google Glass. Guipower desenvolveu uma maneira mais simples do Google Glass em Oxford, onde se permite observar quão simples é utilizar a aplicação. Viagens de campos virtuais são outras possíveis utilidades das RIA. O professor de física Andrew van den Heuvel transmitiu, através do QLV, pela versão beta do Google Glass aos seus alunos a milhares de quilómetros de distância, onde eles veem e vice-versa. É como se todos estivessem na mesma sala. Noutros casos, os alunos conseguem ver informações complementares interativas através de artefatos históricos, onde eles podem conhecer mais sua história. A impressora em 3D deveria ser um item obrigatório nas salas de aula. Por exemplo, as crianças, em vez de ficarem restritas ao que elas podem brincar, elas poderiam usar a imaginação e imprimir modelos em 3D para múltiplos propósitos. Outra vantagem das impressoras em 3D é que podem ser úteis para as disciplinas que requerem alguma forma de visualização. Assim sendo, o custo das mesmas significa que mais professores poderão reconstruir modelos de conceitos complexos para ensinar. Esses modelos ajudarão os alunos a pensarem de forma mais abstrata e ajudará-lhes a perceber melhor. Agora irei falar a nível das redes sociais. Muitas universidades já se registraram no mundo virtual, ou Second Life, para fornecer aos alunos uma plataforma online para socializar uns com os outros. Como grande parte da plataforma, essas redes sociais permitem que os alunos compartilhem as suas ideias livremente. São noções empreendedoras que irão dar aos alunos novas percepções de como a aprendizagem é uma responsabilidade pessoal e não do professor. Além disso, esta aprendizagem interativa ajuda as ideias a fluírem livremente. E isto está mais alinhado com os cenários do mundo real, onde a colaboração geralmente é a norma. As ferramentas das redes sociais podem ser incorporadas para aprimorar as iniciativas de colaboração e formação de equipas. Dessa forma, se existir necessidade, os professores poderão fornecer orientações na forma de fornecer respostas às consultas do fórum, ao fazer inserções de informação úteis para o aluno. Outro benefício é que também serve como uma ferramenta de feedback para ajudar a melhorar o material do curso. Uma abordagem social baseada na educação parecerá mais do que relevante para os alunos dos futuros. Falando-vos da aprendizagem baseada em jogos, para atender uma geração que vive num ritmo acelerado, as escolas estão a considerar o uso de jogos como meio de ensino. O Connect Education fornece uma comunidade online para professores e alunos interessados em usar o Microsoft Connect para fins de aprendizagem. Esses tipos de jogos podem ajudar os alunos a aprender linguagem gestual e até mesmo tocar viola. Juntamente com dispositivos bem-sucedidos como o Wii Remote e a PlayStation Move, acredita-se que a tecnologia de detecção de movimento seja capaz de fornecer o nível necessário de interatividade para que os alunos se sintam mais envolvidos na aprendizagem. Outro conceito adotado pelos professores não se concentra nos jogos ou na interatividade. Em vez disso, evidencia como a aprendizagem do processo de design do jogo pode educar os alunos. No GameStar Mechanic, a ideia é dar aos alunos habilidades básicas de criação de jogos, sem a complexidade da programação, para criarem os seus próprios jogos e, consequentemente, ajudá-los a desenvolver amplos conjuntos de habilidades como linguagem, pensamento sistemático, solução de problemas, narração de histórias, arte e muito mais. Os professores estão a se distanciar do ensino tradicional em sala de aula
para permitir que os alunos se divirtam e aprendam enquanto jogam jogos interativos. Saudações académicas. Obrigada. Obrigada. Um momento. E econômico. E a segunda era que isso ia. A nível da Agora iremos falar sobre a pedagogia. Concentra nos jogos ou na interatividade.